é como tu, que os ventos obedecem e o universo estremece com sua voz. Quem é como tu, que a tempestade acalma e teu reino sobre todo reino vives em mim. Amém. Josué capítulo 10. Hoje é a nossa terceira aula desse texto de Josué. Hoje nós vamos espichar um pouquinho mais o nosso tempo aqui da meditação, mas nós vamos encerrar esse capítulo, o capítulo 10. Primeira aula nós lemos todo o texto, todos esses versos, e fizemos algumas aplicações. Na aula passada, no culto passado, nós falamos sobre os 7 pontos aqui, como lidar com as áreas afligidas ou tocadas ou torcidas pela manipulação. E nós entendemos que Gibeão é a casa da manipulação. Nós terminamos falando sobre uma caminhada debaixo do sol da justiça e debaixo da lua da alegria. Nós precisamos que a nossa caminhada seja toda ela caminhada e lutada na luz. Nós precisamos lutar na luz. E também as nossas noites precisam ser revestidas com alegria. Por isso que Josué faz esse pedido, ou essa determinação: sol detente em Gibeão, e tu lua no vale de Aijalão. Aijalão significa o vale da alegria. E nós precisamos de luz e de alegria na nossa vida. Luz e alegria. Hoje nós vamos, a partir do verso 16, nós vamos encerrando esse texto aqui. E o verso 16, é aqui o primeiro verso desse quadro, do penúltimo quadro. E o verso 16 diz o seguinte: aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. Depois nós vamos ler até no verso 27 e 28, nós vamos ver aqui o apedrejamento, ou eles foram mortos e também foram sepultados. Mas o verso 16 começa falando que esses 5 reis fugiram e se esconderam numa cova. Esses 5 reis não estão fora de nós, mas estão dentro de nós. Essa cova, Maquedá, cova ou chamado caverna, ela também não está fora de nós, mas está dentro de nós. Então o texto de Josué, que fala sobre a conquista de Canaã. Canaã aqui no texto representa a nossa alma. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, Jesus toca, o novo nascimento toca o Espírito. É o Espírito, nosso Espírito, que se renova, é vivificado. Então vem o processo da conversão, a conversão da alma. A alma precisa ser liberta, precisa ser limpa, redimida. E Canaã é essa terra que precisa ser alcançada. E dentro dessa terra, quando o Espírito Santo vai avançando, também encontra os 5 reis. Esses reis também precisam ser vencidos. Nós precisamos então voltar ao assunto da manipulação. Nós tratamos a manipulação no capítulo 9, com muitas aulas, com muitas aplicações. E eu tenho certeza que quando nós fomos para nossa casa com essa meditação, nós paramos para perceber que a manipulação é algo muito mais normal e natural na sociedade do que nós imaginamos. Às vezes as pessoas estão acostumadas com a manipulação, mas elas não pararam para perceber o quanto essa é uma artimanha, é um formato que se usa para se governar nas lideranças, em todas as áreas da sociedade. Esses 5 reis nos revelam que a manipulação abriga principalmente em pessoas e estruturas, estratégias de liderança. A manipulação naturalmente se desenvolve numa liderança que não foi tratada, num líder que está ferido, num líder que está traumatizado, pessoas de autoridade. Então pais, nós temos um pai pode ser manipulador, uma mãe pode usar a manipulação para governar, figuras de autoridade, o pai e a mãe, professores, diretores de escola,
Nós temos aí no nosso país a figura dos políticos. Um político pode usar a manipulação para alcançar, ter votos, para as pessoas terem piedade dele ou apostarem no seu projeto. Policiais, juízes, diretores de empresa, patrões. Aí a gente chega até na área da igreja, diáconos, presbíteros, pastores. Então, a manipulação se abriga principalmente em estratégias de liderança. Nós encontramos aqui 5 reis que representam o lugar da liderança, 5 países que se estruturam, que figuram, é a tipologia de 5 lugares espirituais aonde essas manipulações funcionam. Pessoas feridas, pessoas machucadas, propagam suas dores para os seus liderados, fazendo uma espécie de vingança. Por isso que lá em Levítico 21, quando nós estudamos sobre a questão do sacerdote, o sacerdote teria que ter as mãos limpas. Quando nós temos as nossas mãos manchadas, machucadas, feridas, nós propagamos essas distorções aonde nós tocamos. Um marido ferido, machucado, ele toca e ele propaga essas dores, essa ferida, esse trauma, essa dificuldade para sua esposa e para os seus filhos. É assim que as coisas funcionam. Então, se alguém às vezes foi educado, foi trabalhado numa casa onde tinha violência, automaticamente essa pessoa tem uma tendência muito grande de praticar a violência também no seu lar quando formar uma família, né? Ou se alguém praticava a passividade, a complacência, também essa pessoa vai ter uma facilidade muito grande de distribuir essa doença espiritual para os seus da sua casa. E automaticamente, aonde essa pessoa toca em áreas de liderança, ela vai propagar essas distorções da alma, essas distorções espirituais. Pessoas feridas propagam suas dores para os seus liderados, fazendo uma espécie de vingança, usando a manipulação para alcançar os seus objetivos. Às vezes essa vingança é tão intrínseca, tão inconsciente, que a pessoa não percebe que ela está pegando as dores e ela está investindo as dores como um ato de alívio da sua alma. Feridas, traumas não tratados tornam-se a maldição de um líder. Traumas não tratados tornam-se a maldição de um homem de família. Traumas não tratados tornam-se a maldição de um chefe numa empresa. Traumas não tratados podem se tornar a maldição de um pastor e de um ministério. Às vezes nós olhamos com um olhar de romantismo para a história de José do Egito. Quando você olha para a família onde José foi criado, né? Só a gente dar uma palhinha aqui. Provavelmente depois do texto de Josué a gente vai trabalhar um pouco Gênesis, a história de José. José foi criado, foi formado dentro de uma família disfuncional, desestruturada. O seu pai tinha 2 esposas, ou até 4 esposas, mas a Bíblia diz que ele amava uma em detrimento das outras. Seus irmãos eram desprezados, né? O pai de José o amava em desconsideração aos seus irmãos. Então ele foi criado dentro de uma família disfuncional, e a gente pensa, não, Deus restaurou tudo. Mas quando os irmãos eles chegam lá no Egito, muitos anos após, então a gente vai ver a vingança do José no primeiro encontro. Põe o dinheiro na bolsa, põe um copo na bolsa. Isso não era romantismo, ele estava se vingando dos seus irmãos. A ferida estava lá? Estava lá. Aquela ferida só saiu quando ele urou, ele berou, ele chorou em alta voz para que ele fosse curado. Outro dia a gente trabalha mais um pouquinho aqui. Mas o que eu quero que a gente entenda, que a gente traga a memória na nossa imaginação, são essas figuras para a gente entender que feridas, traumas não tratados tornam-se a maldição de um líder, de uma família, de um casal, de uma igreja, de uma empresa. E esses 5 reis não estão fora de nós, mas estão dentro de nós. Eles estão lá, né? Às vezes você pode estar imaginando nesse momento, o que eu tenho a ver com esses 5 reis?
Mas esses 5 reis estão dentro da nossa alma. Todos nós precisamos tratar com eles. Nós já falamos que esses 5 reis são 5 áreas da nossa alma que precisam ser redimidos e precisam ser libertados. Nós vemos lá no verso 3 e no verso 4 e no verso 5, esses 5 reis. Jerusalém significa ensino e paz, precisa ser liberto. Jarmute significa altura e visão. Pensa numa pessoa perdida quando ela não tem visão. Às vezes essa área da vida dela está ali distorcida, está cega. Uma pessoa sem visão, ela perde o seu ministério, ela perde a sua razão de existência, ela vive numa tristeza, ela não tem o porquê viver, não tem visão, Jarmute precisa ser liberta. Hebrão significa unidade. Nós precisamos ser uma unidade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma família unida, são a Trindade. Nós precisamos da unidade. Quando essas áreas do nosso coração estão ali sujas, estão conspurcadas, contaminadas, a unidade vai embora da nossa casa, a unidade vai embora do nosso coração, a unidade vai embora da igreja. Então entra a hipocrisia, entra a falsidade para tentar compensar essas áreas de unidade. E então acontece a desvinculação de uma família. O desvincular de uma família não é uma bênção, é uma maldição. E vem por causa dessas áreas contaminadas. Laquis significa perseverança e vitória. Uma pessoa que tem essas áreas da alma contaminadas, ela não é perseverante, ela não tem vitórias na sua vida, ela só tem derrotas, desde as pequenas derrotas até as grandes derrotas. A pessoa às vezes não tem nem vitória quando ela toma uma decisão de fazer um exercício físico, ela não consegue ser vitoriosa. Então essa área precisa descontaminada, precisa ser redimida. E eglon significa autoridade. Pensa em algo que faz toda a diferença se existe na nossa vida: a autoridade. Nós precisamos de autoridade para nós governarmos a nossa vida, o nosso corpo, o nosso horário, o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa casa. Nós que somos líderes, nós precisamos ter autoridade. Quando alguém perde essa ferramenta tão preciosa da autoridade, quando essa área da alma ela está corrompida, está contaminada, comprometida, essa pessoa não tem autoridade, ou ela vai para a passividade, ela se torna um procrastinador, passivo. Então tudo se explica com complacência. Ou a pessoa vai para o outro lado, que ela fica então violenta, onde se pratica o autoritarismo. O autoritarismo machuca mais ainda as pessoas. E a complacência parece que é a paz, mas a complacência ela é uma injustiça com aqueles que praticam a justiça. Então nós temos que redimir essas 5 áreas. E nós podemos entender também que esses 5 reis são os 5 ministérios escritos por Paulo lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Você pode ler esse texto em casa. E o verso 11, Paulo diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, esses 5 ministérios, eles precisam existir numa igreja saudável. Mas quando há áreas de manipulação numa igreja, esses 5 ministérios ou eles ficam distorcidos, ou eles são anulados. Você pode olhar na sua mão esquerda, você pode levantar a sua mão esquerda. Quem é casado, você pode ver que a mão esquerda ela representa os 5 ministérios. O apóstolo é o dedão. O apóstolo é o único que toca em todos os 4 ministérios. O apóstolo toca no profeta, o apóstolo toca no evangelista, o apóstolo toca no pastor e o apóstolo toca no mestre. O apóstolo. O profeta é aquele que enxerga mais para frente, mais profundo. Evangelista é aquele que reaviva as coisas. O pastor é o único dedo da sua mão que tem uma aliança. O pastor é casado com a igreja. O mestre é o dedo menor, porque ele cuida das pequenas coisas da igreja. Mas os 5 ministérios são necessários. Então nós vamos hoje trabalhar um pouquinho sobre isso.
Eu não podia perder essa oportunidade para a gente trazer essa questão das áreas da manipulação para uma igreja. Amém? E nós somos líderes, muitos de nós aqui nessa comunidade temos responsabilidade de liderança, e todos nós corremos esse risco, né? Os líderes eleitos da nossa diretoria, aqueles que são líderes conselheiros, nós precisamos nessa noite nos colocar debaixo desse ensino e deixar Jesus puxar nossa orelha para cá ou para lá, para a gente entrar em equilíbrio, porque nós podemos ser uma bênção ou uma maldição na vida de uma pessoa. Amém? Vamos repetir os 5 ministérios? Faça assim com a sua mão: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E a Bíblia denuncia a manipulação nesses 5 ministérios, destacando a possibilidade de uma falsa identidade ministerial, às vezes até mesmo. Nós vemos em Apocalipse capítulo 2, verso 2, quando Jesus fala para a igreja de Éfeso, e há um problema na igreja de Éfeso: falsos apóstolos. Então pode haver um falso apostolado num sistema de igreja? Pode haver. Quando Jesus escreve em Mateus 7, do verso 15 até o verso 24, citando os fariseus ali, Jesus fala de falsos profetas. Pode haver um falso profeta, né, que fala falsidades, que dá falsas direções, né? Em Mateus 24, verso 11, Jesus ainda também fala sobre os fariseus, e ele denuncia o pecado deles, a distorção de ministério, e ele diz: vocês são falsos profetas. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 1, o nosso irmão Pedro fala de falsos mestres. Alguém pode ser um falso mestre? A gente vê que Paulo, antes de ele ser convertido ao cristianismo, lá no capítulo 9 de Atos, ele é convertido, ele era um mestre, mas era um falso mestre. Ele conhecia tudo das Escrituras, ele era um sacerdote, mas ele era um falso mestre, porque ele havia se perdido no tempo das coisas. Tanto é que Paulo escreve depois Romanos, o grande tratado teológico sobre o tempo e sobre a salvação, né? Alguns teólogos atribuem Hebreus a Paulo. Eu também consigo acreditar nisso, que ele escreve essa grande mudança de sacerdócio, ele entendendo os tempos, e às vezes pode haver falsos mestres. 2 Pedro 2:1. Em o texto de Ezequiel 34, verso 2, né, o profeta Ezequiel ele faz uma denúncia de falsos pastores. Judas, verso 12, né, o texto de Judas antes do Apocalipse, não tem capítulo, só versos. Judas, verso 12, também há uma denúncia de falsos pastores na igreja, que pastoreiam falsamente, ou que pastoreiam para si. Em Mateus capítulo 7, verso 22, que é esse texto da denúncia do sacerdócio, Jesus ainda fala sobre falsos evangelistas. Pode haver um falso apóstolo, um falso profeta, um falso evangelista, um falso pastor ou um falso mestre que não cumpre a sua função. Ao contrário, ainda puxa as coisas para o outro lado, fazendo as pessoas se perder. Então nesse texto de Mateus 7:22, Jesus fala assim sobre o dia do juízo final. Ele fala: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? É a questão de profetizar, não é apenas do profeta, mas também do evangelista. Não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. É um atributo de um evangelista, mas esse evangelista também pode ser um falso evangelista. Às vezes as pessoas são encantadas com o que as pessoas fazem, com o que um líder faz, mas um líder debaixo de feridas, facilmente ele pode agir por meio de dons espíritas, sem ser espírita, sem ter passado por um terreiro de espiritismo, mas a rebeldia atrai demônios e faz com que o líder seja manipulado pelas forças espirituais malignas. Amém? Você está entendendo? Então o cara se torna um falso, ou ele é usado por espíritos malignos dentro da igreja mesmo, né? A gente vai ver que o profeta Balaão, que é o profeta da conveniência, ele também era usado de uma forma falsa. Então nesse verso 16, aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em
Maquedá. Esses 5 reis não estão fora, mas estão dentro de nós. Essa cova não está fora, mas está dentro de nós. A palavra Maquedá significa lugar dos pastores. Lugar dos pastores. Por isso que nós vamos puxar esse texto para os 5 ministérios. Maquedá significa lugar dos pastores. Aonde é o lugar dos pastores? A igreja de Jesus. A igreja de Jesus é o lugar dos pastores. No ministério pastoral existem muitas covas, muitos buracos, muitas cavernas. No ministério pastoral existe muito espaço para manipulação, para oportunismo, para dissimulação. São áreas obscuras da alma de um líder. Almas não tratadas, almas corrompidas. São áreas obscuras da alma, estruturas de carência, né? Olha como a carência pode se transformar num canal de demônios no meio de uma igreja. A carência é terrível, né? Onde existe carência, existe adultério. Aonde existe carência, pode haver espírito de prostituição. Aonde existe carência, pode haver espírito de alcoolismo. Aonde existe carência, existe ali uma porta aberta para enganação. Aonde existe carência, muitas coisas malignas podem se ajeitar ou alojar. Estruturas de carência, egoísmo, violência. Às vezes nós imaginamos que violência é apenas violência física, agressão física. Mas violência também é o formato de fala, é um caráter afiado, é um espírito de violência, um espírito de vingança. Às vezes a pessoa nunca bateu em alguém. Às vezes aquele marido nunca surou a sua esposa, ou a esposa nunca bateu no seu marido. Mas às vezes é um lar de violência, onde um não respeita o outro, onde as falas são ácidas, ásperas, complicadas. Às vezes naquela igreja o pastor nunca bateu em alguém. Não houve ali um ringue de boxe, mas a forma como se trata os liderados, com acidez, com intemperança, isso se transforma em atitudes de violência. Então existe também o ativismo, a religiosidade, as hipocrisias, são as áreas obscuras da alma, né? O primeiro passo para lidar com as distorções da personalidade é diagnosticar essa distorção. Isso precisa ser diagnosticado na minha vida. Maquedá precisa ser tirado essa pedra e precisa ser diagnosticado essas áreas. E o líder que deseja ser tratado precisa admitir, sem temer, as mudanças que precisa sofrer. E essas mudanças, naturalmente, não vão ser mudanças fáceis. Vão ser mudanças de cortar na própria carne, de dar o braço a torcer, de dar braço atrás, de dar marcha ré. O líder que deseja ser tratado precisa admitir, sem temer, as mudanças que precisa sofrer. E muitas vezes os abusos de autoridade se misturam numa igreja, e dessa plataforma saem as deformações dos novos discípulos. Aonde existe uma liderança deformada, vai haver um discipulado deformado. É a mesma coisa também numa casa, numa família, aonde há uma liderança de um pai, de uma mãe, ou a liderança de um casamento deformada, vai também sair os filhos com caráter deformado. Então, aonde os líderes têm deformações, os liderados automaticamente vão ser deformados, um caráter deformado. E dessas covas de Maquedá, que nós já entendemos que Maquedá não fica fora, mas fica dentro de nós. Vamos repetir isso. Maquedá não fica fora, mas dentro de nós. E dessas covas de Maquedá saem muitas distorções que corrompem o princípio de uma liderança. E nós vamos olhar 5 princípios corrompidos. Primeiro, um ministério, uma liderança, uma igreja pode às vezes ter uma deformação de controle, ditadura, quando o líder anula no discípulo o ouvir a Deus.
Quando o único da igreja ouve Deus é quem? O pastor. E é anulado das pessoas da igreja o ouvir a Deus. Ninguém vai aprender a ouvir a Deus. Mas pode existir isso? Pode numa liderança de igreja chegar num ponto que as pessoas são anuladas de ouvir a Deus? Pode. Quando a voz do líder está acima da voz de Deus, é o sinal que esse líder está sendo, às vezes, idolatrado. Às vezes o pastor, o líder, o presbítero, numa igreja é idolatrado. Tudo que ele fala é escátedra. É quase como a voz de um governo, de um rei. Uma grande marca da igreja primitiva não foi apenas o crescimento numérico, mas o crescimento da palavra de Deus. Você pode ir lendo e vendo o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 3. Há um crescimento numérico, mas principalmente crescia a palavra de Deus no meio da igreja. De culto em culto, de estudo bíblico em estudo bíblico, de tempos em tempos, a palavra de Deus crescia no meio da igreja. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é uma filosofia. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela é uma pessoa e ela cresce no meio da igreja. Então a igreja primitiva não tinha apenas o crescimento numérico, 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia, mas havia um crescimento da palavra de Deus. E isso veio por causa de um novo conceito da liderança praticado por Jesus. Jesus mesmo levava os atributos de glória para quem? Para o Pai. Não a mim, mas ao Senhor. Um estilo de liderança que ensina os liderados a ouvir a voz do céu. É um estilo de liderança sábia. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz do céu, gente. Você precisa aprender a ouvir a voz que Deus tem para você. Uma das portas do engano religioso na vida de uma pessoa é quando ela não aprende a ouvir a voz de Deus. Eu tenho tido no meu ministério várias vezes experiências de colocar as pessoas contra a parede, em decisões, principalmente em decisões importantes, e às vezes a pessoa chega num ponto dela dizer: mas pastor, eu não sei como que Deus fala, como que Deus vai me falar alguma coisa? Às vezes as pessoas são velhas de igreja, mas elas não aprenderam a ouvir e entender a voz do Espírito Santo para a vida dela. Ali que está muitas vezes a porta do engano. A ditadura é um monólogo, é uma fala às vezes inegociável, que esmaga a liberdade de expressão, a opinião e a iniciativa de um líder. Incentiva a dependência e cria uma punição para o liderado insujeito. Todas as vezes que o liderado ouve a voz de Deus, mas não ouve a voz do pastor, existe uma punição. Porque o líder se sente trocado quando a pessoa aprende a ouvir a voz de Deus. Essa é a liderança da ditadura, do controle. O espírito do controle destrói o diálogo, criando uma liderança estéril diante da igreja. Uma liderança, às vezes, blindada, intocável. Ninguém consegue chegar no pastor. Ninguém consegue chegar no líder da igreja. Ninguém consegue chegar no governo da igreja. É intocável. Isso são sintomas de ditadura. Às vezes uma coisa muito sutil, mas se tem sintomas é porque é uma infecção. Está lá. E uma liderança controladora e o discipulado que faz a pessoa não buscar o conselho de Deus, mas se fundamenta na irredutível opinião do líder. É quando a palavra do pastor ou do profeta não é mais julgada, segundo as Escrituras, confundindo-se às vezes com a voz de Deus. Talvez alguns de nós estejam perguntando: mas existe esse negócio? Existe. Às vezes escancarado, outras vezes bem sutil, debaixo das cortinas, causando uma castração dos ouvidos, causando uma castração da audição espiritual da igreja, produzindo uma surdez na vida dos discípulos.
Isso é proposital. Logo também emudece o ministério profético da igreja, nascendo assim uma seita. Seita nem sempre tem nome, gente. Nem sempre tem cor. Às vezes nós estudamos o estudo sobre seita, nós dizemos, não, isso aí é uma seita, com certeza. Não, isso aqui é uma igreja evangélica. Nem sempre uma seita tem nome, tem cor e tem placa. Às vezes uma igreja se torna uma seita por causa da forma que ela começa a funcionar. Eu gostaria que vocês entendessem essa última parte. Quando o líder castra a audição dos seus liderados, ou isso aqui vai ficar distorcido, ou isso aqui vai ficar anulado. E no meio da igreja, a igreja vive, né? A sustentação da igreja é o ministério profético e o ministério apostólico. Amém? Vocês estão conseguindo entender, gente? Nós precisamos do ministério apostólico, do ministério profético na igreja, para que a gente consiga caminhar no Espírito Santo. Quando se castra a audição de alguém, automaticamente se vai castrar a voz, porque Deus fala por meio do seu corpo, Jesus fala por meio do seu corpo, e um corpo surdo se torna também um corpo mudo. Alguém só pode ser discípulo se aprender a ouvir a voz de Deus. Líderes que estimulam os seus liderados a depender de Deus e não deles mesmos, formam seguidores de Jesus com potencial maior do que deles, e não tem problema. Jesus disse que a igreja faria obras maiores do que ele. Não tem problema. O espírito de controle provoca dependência emocional das pessoas, surdez espiritual e a religiosidade com hipocrisia. Todo mundo faz de conta que é liderado, mas na verdade, nos bastidores é uma hipocrisia total. A hipocrisia é o tapete aveludado de um ministério de ditadura. E um ministério ditatorial cria algumas distorções. Primeira distorção, a distorção do misticismo. Isso pode haver dentro de uma igreja evangélica. O líder tem visões acerca dos liderados. O líder começa a ter visões com qual a jovem da igreja vai casar. O líder começa a ter visões quantos filhos um casal da igreja vai ter ou precisa ter. O líder começa a ter visões acerca de tudo. Entra no misticismo. O líder recebe visita de anjos, mesmo que nunca alguém viu, mas ele diz que recebe. Recebe visita de anjos, trava a batalha com demônios, testemunham sobre experiências espirituais absurdas, simulam milagres que ninguém viu, relatam experiências com Deus e com o mundo espiritual para terem respeito espiritual. É uma bruxaria gospel, uma feitiçaria. É o misticismo muitas vezes na igreja. O que nós precisamos fazer? Abrir os olhos. Só abra os olhos a partir disso. Então, a primeira distorção de uma ditadura na igreja é o misticismo. A segunda distorção de uma ditadura na igreja são julgamentos preconceituosos, né? Porque o sintoma de uma seita é o orgulho. E eu sou a única igreja certa da cidade, os outros não prestam. Esse é um sintoma de uma ditadura. Julgamentos e preconceitos. Existe diferença entre conceito, que é um preceito, e preconceito. O evangelho é um preceito. A igreja de Jesus tem conceitos bem elaborados, bem definidos. Nós temos nossos absolutos, aonde não se mexe. Mas há uma diferença entre preceito cristão e preconceito misturado com ditadura. O preconceito impõe um padrão de santidade baseado em estereótipos. Por exemplo, quem não usa saia e só usa calça jeans é do inferno. São estereótipos. A mulher que corta o cabelo está no demônio. Estereótipos. Então, se você usa perfume e batom, você está perdido. São estereótipos de santidade. Então, se não for assim como a gente pensa,
Está todo mundo perdido. São estereótipos, ritos e práticas externas que exaltam os valores superficiais e relativizam a responsabilidade moral. E essa é a síndrome dos fariseus. Jesus denuncia isso muitas vezes. Quando o absoluto é relativizado e o superficial se torna a lei daquele lugar. Os fariseus faziam isso. Jesus denuncia dizendo: vós sois como túmulos caiados, por fora, a cal, limpinho, varidinho, mas por dentro, ossos, podridão. E essa é a síndrome dos fariseus, onde se enfatiza demasiadamente a santidade externa, da roupa, do cabelo e assim por diante, e se relativiza os valores centrais do reino de Deus. A incoerência entre a vida interior e exterior, a incoerência entre a santidade e a religiosidade fazem parte desse grupo. São julgamentos preconceituosos. A terceira distorção de uma ditadura eclesiástica é a falsa profecia. Nós encontramos isso aqui. O profeta que aponta para frente e aponta mais para o fundo. Todos os profetas são usados por Deus para realinhar um povo com Deus. O sacerdote, ele levava as pessoas para Deus, e o profeta trazia Deus para as pessoas. Esse profeta, ele não consegue mais trazer Deus para as pessoas, então entra na questão do misticismo, entra na questão do julgamento preconceituoso, e vai também para a falsa profecia. É uma falsa direção de vida para aquele liderado. De uma forma ou de outra, mesmo nós ouvindo a Deus, Deus vai usar o ministério da igreja para dirigir a nossa vida. Amém ou não? Quantas vezes você já veio ao culto aqui e você ouviu Deus falando para você? Você sentiu a direção para a sua vida. Deus vai usar a sua igreja com seus ministérios, mesmo que você ouve a Deus na sua casa no particular. Amém? O que é um falso profeta? Você imagina essa pessoa, esse líder distorcido interiormente, o caráter da alma, a espinha dorsal da alma distorcida. Ele vai liderar, ele vai impulsionar as pessoas para qual lado? Ele vai se tornar um falso profeta. Ele não é a boca de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, nós temos a questão da ditadura. Em segundo lugar, nós vamos ter o autoritarismo, que no final de todos esses pontos a gente vai estar quase chovendo no molhado. São muito parecidos os pontos. E o autoritarismo é exigir uma submissão sem questionamento. O líder pode ser questionado? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. O pastor pode ser questionado? Sim. O presbítero, o diácono da igreja podem ser questionados? Sim. Os pais, pai, marido. O marido pode ser questionado? Um pai pode ter a sua liderança questionada pelos filhos? Lógico que pode. O questionamento e nós darmos a oportunidade de sermos questionados faz parte de um grupo, de um núcleo saudável. Quando a nossa liderança é inquestionável, ninguém pode nos questionar, é sintoma de câncer espiritual. Nós estamos doentes. Baixa autoestima, ninguém pode nos questionar, ou então nós já ficamos bravos, ou nós ficamos ali inseguros. Autoritarismo é exigir uma submissão sem questionamento. A verdadeira autoridade não fere a jornada profética das pessoas, gente. Quando alguém nos questiona, é a oportunidade de nós colocarmos a limpo se nós realmente estamos certos. Não fique de baixa autoestima quando alguém questiona o seu trabalho, a sua liderança, a sua maternidade. Às vezes os pais passam por crises quando os filhos estão na adolescência. É o período do maior questionamento da autoridade. E essa autoridade terá que passar por essa remissão das perguntas e dos questionamentos. E muitas vezes algumas coisas terão que ser colocadas no altar do Senhor. Nós podemos ser questionados, irmãos.
Talvez essa seja uma mensagem para muitos de nós hoje aqui. Você pode ser questionado. Eu posso ser questionado. Nós podemos ser questionados. O autoritarismo fere a verdadeira liberdade da igreja. Quando ninguém pode me questionar, porque eu sou líder, eu fui eleito, votaram em mim, o pastor me colocou numa situação, ninguém me questiona, porque eu sou a voz de Deus. Quando a orientação de um líder não pode ser honestamente questionada, o espírito dessa liderança é uma liderança suspeita. Existe diferença entre estilo de liderança e espírito de liderança. Muitas vezes o espírito da liderança precisa ser mexido e mudado. E nós podemos ser questionados, a não ser que nós somos autoritaristas e ninguém pode questionar a nossa liderança. É uma distorção de liderança. A terceira distorção aqui é o exclusivismo, né? Não permite que o discípulo receba de uma outra fonte. Quando esse líder, esse pastor, ele começa a proibir de púlpito as pessoas da igreja assistirem no YouTube outros pastores, né? Você não pode ouvir nenhum outro hino, nenhuma outra música, a não ser as músicas que a nossa igreja canta. Você não pode ouvir nenhuma música, nada, a não ser do hinário da nossa comunidade e as músicas que a gente canta aqui. É exclusivismo. Você não pode ouvir pregação de ninguém mais a não ser aqui na igreja, porque senão você vai se perder. É exclusivismo. Esse exclusivismo é uma distorção da liderança, gente, formada por feridas no caráter, insegurança, carências, né? O líder se coloca como o dono da verdade e ele é melhor do que os outros, ele é o melhor pregador, ele é o melhor líder, ele tem a melhor igreja. Só o meu ministério é confiável e apenas aquele líder sabe como interpretar as Sagradas Escrituras e ninguém mais desse mundo sabe pregar, só eu sei pregar. O exclusivismo, ele é terrível, ele mata uma liderança, ele mata uma igreja. Amém? Você está conseguindo entender? E o exclusivismo também mata uma família, mata um casamento, mata o vínculo entre pais e filhos. O exclusivismo é doentio, ele é um veneno. Em quarto lugar, a quarta distorção é o paternalismo. O que é paternalismo? É a superproteção e a possessividade. É por isso que nós, como igreja, nós precisamos cuidar muito com a questão do assistencialismo. Por isso que nós, como conselheiros, já estudamos várias vezes, a gente não pode misturar as coisas com assistencialismo, porque o nosso coração às vezes pode confundir as coisas e nós começamos a tomar posse de algumas pessoas, ou às vezes ir para o lado da superproteção. Numa casa onde os pais superprotegem os filhos são perdidos. Numa casa onde os pais olham para os filhos com possessividade, os filhos perdem o seu ministério. Nós não somos emendados ou ligados por um cordão umbilical a vida toda. Chega uma hora que cada um precisa ser emancipado. Então o paternalismo, que é a superproteção e a possessividade, são distorções da liderança, gente. No paternalismo, o processo de emancipação espiritual, ou emancipação de ministério, ou emancipação estrutural de vida financeira, é bloqueado ou retardado. O líder vai empurrando para não emancipar, porque ele tem posse daquele liderado, ele se sente dono, e não há espaço para crescer ou amadurecer naquela igreja. O líder coloca sobre a pessoa uma culpa de dívida impagável, porque quando você veio para a igreja, nós dávamos cesta básica para você. Então aquela pessoa já está 100 anos na igreja, já 99 anos ela não come mais a cesta básica da igreja, mas ainda ela tem sobre ela uma dívida impagável. Essa é uma liderança doentia, gente. Amém? Nós estamos entendendo? Nós precisamos cuidar muito com isso, e não há espaço para crescer, amadurecer. O líder coloca sobre essa pessoa uma culpa, uma dívida impagável,
que leva o liderado a uma subserviência infinita. Você me deve para sempre. Porque em 1970, em Guaraná com rolha, eu ajudei você. Agora, em 2026, você ainda me deve. Você não lembra daquele dia que eu socorri você, que eu ajudei? É uma distorção de liderança, gente. Às vezes pais não emancipam filhos. Às vezes no interior a gente vê essa figura dos filhos que continuam trabalhando com o pai, lá no sítio, na fazenda, e o pai administra o dinheiro para sempre. Aquele filho lá que mora lá na mesma área do pai, tem a sua casa, tem a sua esposa, tem os seus filhos, mas quando o filho precisa de um dinheiro, ele precisa pedir para o papai: não tem como se liberar um dinheiro para mim? Um pai, às vezes tem pais que nunca emancipam os filhos, gente. Isso é complicado. Isso é paternalismo. Isso não pode acontecer. Às vezes patrões que não promovem o crescimento para o seu funcionário. Uma empresa que é saudável, ela promove crescimento e todos crescem. Todos trabalham, todos crescem, todos vão para frente. Mas aonde existe um espírito de doença, doentio, ninguém cresce, né? Parece que os funcionários puxam o patrão para baixo, o patrão puxa o funcionário, ninguém cresce. Mas num lugar saudável todos crescem, gente. Às vezes maridos fazem a esposa depender dele o tempo todo, né? Tem casas que a mulher não dirige, ela não tem salário, ela não faz nada. Mas não porque ela não quer, mas porque o marido sempre manipula de tal forma que ela não pode fazer nada. Porque enquanto que depende é melhor. E a emancipação é a cura disso. Às vezes o poder político de assistencialismo que vicia o pobre a esperar pela ajuda, né? O nosso assistencialismo no nosso país, ele não ajuda o pobre, ele fortalece a pobreza. Debaixo de um palanque que eu quero sempre ajudar os pobres. Mas quanto mais pobre, melhor para o poder político, porque aumenta o poder de persuasão e de manipulação. O paternalismo aglutina pessoas aproveitadoras que destroem e sugam o potencial de um pastor ou de um líder. O paternalismo é complicado, gente. Ele não pode se instalar na nossa casa, na nossa família e nem na igreja. Na nossa empresa, na nossa família, nós precisamos ter a cultura da emancipação, né? Isso produz responsabilidade e emancipação, porque nós não somos donos de uma pessoa, e nós não somos deuses para conseguir super proteger as pessoas para sempre, né? O pastor Cote, ele fala uma coisa sempre muito interessante. Às vezes é necessário deixar o Lázaro morrer. Às vezes o pai precisa chutar esse filho. Às vezes o pastor precisa chutar esse líder. Às vezes o patrão precisa chutar esse funcionário. Às vezes nós precisamos sacrificar o Lázaro. Nós precisamos deixar o Lázaro morrer. Aí nós matamos também o paternalismo. Quinto lugar, a quinta distorção é o perfeccionismo, que às vezes é uma coisa assim tão sutil, nós não paramos para analisar, mas ele está lá. O perfeccionismo, que é o endeusamento de regras particulares. Isso começa na casa de um líder, isso vem para a igreja, isso vai para a empresa, isso vai para o poder público. Aonde o líder passa, ele distribui, às vezes ele perpetua esse câncer, essa ferida, aonde ele lidera, né? O perfeccionismo. O grande erro do perfeccionismo é substituir a lei do amor pela lei do certo. Não importa se eu amo, o importante é se eu estou certo. Aí esse perfeccionista, ele também é autoritário. Esse perfeccionista, ele também é paternalista. Então esse paternalista, ele não se importa com amar alguém, ele se importa que as pessoas me obedeçam. Porque não interessa, eu sempre vou estar certo. Eu sou perfeccionista. A plataforma básica de um comportamento de justiça própria e cobranças obsessivas com detalhes, às vezes insignificantes. Todo perfeccionista tem esse negócio, ele cobra coisas insignificantes que só para ele tem um sentido.
Mas o pastor perfeccionista, ele deixa as pessoas da igreja doidas. Mas só para ele tem sentido que aquele fio tem que estar daquele jeito. O perfeccionismo, ele não é algo bom. Ele não é uma virtude. Ele é uma distorção do caráter da alma. O perfeccionismo não é algo que precisa ser louvado. O perfeccionismo sufoca quem vive com a gente. O perfeccionismo é complicado, gente. Meus irmãos, às vezes coisas insignificantes em que relacionamentos são afligidos, asfixiados. Pessoas perfeccionistas podem ser tão intolerantes nos seus detalhes e exigências que as pessoas ou se afastam ou agora vão entrar em conflito com o perfeccionista. Há um conflito com aquela mulher, mãe, que o garfo tem que estar lá e a panela lá e aquela xícara lá e tudo tem que ser perfeccionista. Às vezes a família vive em conflito só porque tem que estar exatamente naquele lugar, daquele jeito sempre. E às vezes o perfeccionismo ele vem de um trauma de infância. Às vezes o perfeccionismo é uma compensação de alguém que viveu numa estrutura familiar bagunçada. Então esses extremos, esses traumas, essas dores, normalmente são compensações. Quando nós vemos alguém que é complacente, relaxado, desorganizado, às vezes é uma compensação de uma alta cobrança que a pessoa tinha quando ela estava na infância ou na adolescência. Mas outras vezes também o perfeccionismo vem dessa muita cobrança lá na estrutura familiar. Meus irmãos, às vezes esse perfeccionista, vamos ser generosos, vamos falar às vezes, essa pessoa se torna insuportável. Na festa de família, naquele dia das mães, naquela festa de Natal, naquela festa da igreja, a pessoa se torna insuportável, porque até aquela toalha, olha, o risco não está certo, num dia que não precisava disso. O perfeccionismo, ele peca frontalmente com o caráter de Deus e o ministério da reconciliação, porque para um perfeccionista não existe reconciliação, existe as pessoas concordarem com ele. Se você concorda, você está na minha. Se você não concorda, você está errado. E não existe reconciliação. O perfeccionista é incompassível e exageradamente crítico com tudo e com todos. Então vem ali a insatisfação, né? A falta de descanso. Vem a questão da murmuração, a reclamação. Nada está bom que chega, né? Nada está limpo que chega, nada está organizado que chega. Nunca se trabalha que chega, nunca se vive que chega. É aquele vazio interior, é aquela coisa complicada. Mas o mais complicado é que isso se propaga para as pessoas às quais nós lideramos. Meus irmãos, isso tem cura? Há solução para isso? Existe. E nós vamos olhar como Josué tratou esses 5 reis. O verso 17 começa aqui a introdução de como que Josué trata essas 5 áreas de manipulação. E anunciaram a Josué: foram achados 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Esses 5 reis precisam ser encontrados. Talvez essa noite dentro do seu coração você estava assim. Agora, se está 5 tá bom, se você encontrou mais um, complicou. Esses 5 reis precisam ser encontrados. Verso 18: disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova, e pondo junto a ele homens que os guardem, porém vós não os detenhais. Então a mesma estrutura que esses reis usaram para se proteger, essa mesma estrutura foi usada contra eles para prender eles nessa cova. Essas 5 áreas precisam ser denunciadas e elas precisam ser colocadas numa cova e colocado uma pedra em cima. Esses reis precisam ser presos, parados, paralisados. É aquela hora da reflexão,
É aquele momento em que a pessoa faz uma autoavaliação. É aquele momento que o homem, a mulher, marido, esposa chega em casa depois do culto e ela fala assim: olha, deixa eu ficar bem quietinho aqui, eu preciso pensar um pouco. Esses reis precisam ser parados, paralisados, gente, para que essas distorções parem, para que haja um silêncio na alma, para que tenha-se um tempo de reflexão sobre isso, uma avaliação. Verso 19: persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Verso 20: tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas. A segunda coisa que como que Josué tratou com esses 5 reis: primeiro, prendeu eles, paralisou. Segundo, essa carga de manipulação precisa ser esgotada. Essa carga de manipulação precisa ser esgotada. Nós precisamos entender que as pessoas não são nossas, o ministério não nos pertence. E o maior atributo de um ministério ou de um governo é a liberdade. Aonde existe liberdade, existe naturalidade e sinceridade. Essa carga de manipulação precisa ser esgotada. Todo abuso de autoridade, controle, possessividade precisa ser passado à espada, aniquilado. E Josué aqui é a tipologia do Espírito Santo, que aniquilou esse inimigo. Verso 21 e 22: voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova. Essa cova precisa ser aberta. Como que se abre essa cova? Quando você medita como foi a sua educação, como que funcionou o casamento do seu pai e da sua mãe, como era a estrutura familiar aonde você foi criado, como se pensava acerca de religião, o que se falava acerca de vida financeira, como se pensava acerca de trabalho, como se falava acerca de descanso, como a estrutura familiar funcionava. Essa cova precisa ser aberta, gente. Se existe um abuso sexual, se existe um abuso de autoridade, se existe uma manipulação familiar, se existe uma castração de autoridade, essa cova precisa ser aberta. O Espírito Santo precisa chegar nesses pecados que corrompiam o líder e a sua liderança. Esses pecados contra a paz, são pecados contra a paz, contra a unidade do corpo, contra a aliança, são pecados que conspiram contra a aliança, contra Gilgal, contra a visão de Deus, contra a perseverança, contra a legítima autoridade. Precisam ser abertos, expostos, confessados e tratados. Esses reis precisam sair dessa cova. O verso 24, o verso 23 e 24: fizeram pois assim, e da cova lhe trouxeram 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrão, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglão. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Não é sobre o dedão, não é sobre a mão, é sobre o pescoço. Esses reis precisam ser sufocados, gente, enforcados. O Espírito Santo precisa dominar o nosso ser, gente. O Espírito Santo precisa dominar o nosso ser, para que possamos exercer domínio sobre esses pecados, né? Esses territórios precisam ser libertos. Jerusalém precisa ser liberta. Nós precisamos receber ensino e receber paz.
Esses caminhos da nossa alma precisam ser liberados para a gente aprender, ter ensino, ter paz. Hebrão precisa ser liberto, nós precisamos ter unidade na nossa vida. Um homem, uma mulher desvinculado, um líder desvinculado, perde o propósito do seu ministério. Jarmute precisa ser liberto, nós precisamos ter altura, nós precisamos ter visão. Laquis precisa ser liberada, precisa ser redimida, nós precisamos ter perseverança e vitória nas nossas mãos. Nós falamos no culto passado, pensa numa coisa que adoece uma pessoa, são derrotas. Derrota no casamento, derrota na empresa, derrota financeira, derrota com os filhos, derrota com os pais, derrota na igreja. É uma perseguição de derrota, adoece. A coluna cervical, o pâncreas, o fígado, o intestino, que é considerado o segundo cérebro, adoece. Os nervos, os ossos. Pensa numa coisa que cura uma pessoa, são vitórias. Nenhum remédio desse mundo pode curar tanto quanto uma vitória nos cura. A vitória acalma o nosso intestino, as vitórias sossegam o nosso fígado. Vitórias nos curam de dentro para fora. Vitórias trazem paz para a nossa alma, sossegam o nosso sono. Então Laquis precisa ser liberta, e ela é liberta agora. Quando Josué, a tipologia do Espírito Santo, pisa a cabeça desse rei. Laquis é liberta. Eglão precisa ser liberto. Nós precisamos ter autoridade na nossa vida. E Eglão é liberto, é redimido, quando o rei de Eglão é pisado a cabeça dele, enforcado. Os 5 ministérios precisam agir com liberdade no ventre da igreja, no seio dos ministérios. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Precisam ser 5 áreas redimidas da nossa vida, da nossa casa e do nosso ministério. Os ministérios necessitam de liberdade para produzir no reino. Olha comigo o verso 26. Depois disso, Josué, ferindo-os, matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Enforcou-eles. Verso 27. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido. Na cova onde haviam escondido foi o lugar onde eles foram sepultados. E na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até no dia de hoje. É isso que o Espírito Santo precisa fazer com a nossa vida, gente. Nós precisamos ter uma liderança redimida. Todos nós aqui nessa noite nos relacionamos com liderança e com autoridade. Todos nós aqui. Nós precisamos ter a autoridade redimida. O autoritarismo precisa ser sepultado nessa cova. As distorções precisam ser sepultadas. O paternalismo, a possessividade, tudo precisa ser sepultado nessa cova. O vitimismo precisa ser sepultado, a passividade, a procrastinação, tudo precisa ser sepultado pelo Espírito Santo. Um processo de crucificação dos comportamentos malignos e um processo de sepultamento dos reis que subjugaram as áreas vitoriosas da alma é o processo que nos torna úteis para a próxima geração. Deus é um Deus geracional. Deus pensa geracionalmente. E quando nós somos redimidos, a bênção não está sobre nós apenas, mas sobre a nossa descendência. Eu creio que o Senhor Jesus falou com nós essa noite. Amém? Amém? Aquilo que machucou você, você coloca o bálsamo, né? Quando nós vamos orar, você fala assim: Espírito Santo, vem me curar. Essa aí doeu. Mas nós precisamos ir para casa. E nós precisamos abrir essa cova. E nós precisamos denunciar esses reis.
Amém? Amém. Eu quero orar com você. Você pode baixar sua cabeça em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bendito. Eu creio, Senhor Deus, com as minhas forças, que o Teu Espírito Santo ensina o nosso coração e tem ensinado a nossa alma nessa noite. Senhor Deus, eu também desejo que a Tua igreja que tenha entendido essa palavra, dá-nos, Senhor Deus, a graça do Teu Santo Espírito nos levar para a nossa casa e no descanso dessa noite o Senhor falar com o nosso coração. Nós queremos ser redimidos, Senhor. Nós como igreja aqui, Senhor, como lugar, nós queremos ser redimidos. Nós queremos ser libertos, Senhor. Para que haja no nosso meio ensino e paz. Para que haja no nosso meio unidade. Para que haja no nosso meio lugares altos e visão. Para que haja no nosso meio perseverança. Para que haja no nosso meio vitórias. Para que haja nas nossas mãos a autoridade para nós liderarmos com Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus e no nome do Espírito Santo e dizemos amém.